Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que fazem a Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com o objetivo de ministrar um breve comentário sobre essa lição de número 7 desse segundo trimestre deste ano de 2025. Estamos estudando essa lição aqui maravilhosa, esta lição que vai tratar mais especificamente sobre o Evangelho de João. E na lição de número 7, trataremos sobre a seguinte temática: Eu sou a ressurreição e a vida. Certamente a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus Cristo é fundamental para o cristianismo. O apóstolo Paulo chega a mencionar no capítulo 15 da Epístola aos Coríntios que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Então, a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus, certamente ela é fundamental para a fé cristã. Mas nessa lição, mais especificamente, trataremos sobre a ressurreição de Lázaro, que obviamente também repercute nessa doutrina da ressurreição. Nós vemos aqui a verdade prática da nossa lição, que diz a seguinte informação: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por esta razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Então note bem que esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o propósito de Jesus. O segundo tópico fala sobre o encontro de Jesus com Marta, ou o encontro de Marta com Jesus. E o terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então, esses 3 tópicos irão nortear o comentário que nós iremos trazer para esta lição. Queridos, o primeiro tópico ele vai tratar justamente sobre essa questão do propósito de Jesus. Nós sabemos o fato de que Lázaro estava enfermo e as suas irmãs estavam extremamente preocupadas com aquele fato do adoecimento de Lázaro. Mandaram chamar Jesus para que pudesse chegar até a residência delas para poder efetuar esta cura. Contudo, Jesus não chegou no tempo proposto por Marta e Maria. Jesus chegou no tempo que ele mesmo havia proposto chegar. É uma coisa muito interessante que nós precisamos entender na vida cristã, é que muitas vezes Jesus ele vai frustrar as nossas expectativas, porque ele vai agir de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Muitas vezes criamos expectativas de que Jesus faça as coisas da maneira que a gente quer. Contudo, Jesus faz da maneira que lhe apraz, da maneira que ele deseja, sempre visando o nosso bem, obviamente. Então, o propósito de Jesus em retardar, talvez, a sua chegada, em chegar após o falecimento de Lázaro, podemos dizer que ele chegou ali para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Ele chegou ali para glorificar o nome de Deus e, obviamente, também para mostrar a sua identidade como Filho de Deus. Note bem o que diz o texto de João, capítulo de número 11 e o versículo de número 4. Justamente quando Jesus sabe desta notícia do adoecimento de Lázaro. Ele diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, ele, seja por ela glorificado. Aleluia. Note bem que Jesus sabia que Lázaro ia morrer, mas quando ele diz que aquela enfermidade não era para a morte, obviamente ele estava informando que aquela enfermidade não seria apenas para que Lázaro morresse e permanecesse morto. Aquela enfermidade seria para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, o propósito de Jesus ali era revelar a glória de Deus e mostrar a identidade dele como Filho de Deus. Jesus sempre tem um propósito nas nossas vidas. E tudo o que ele faz não é de maneira aleatória.
mas é visando a glória do Pai e também a glorificação do seu próprio nome. Vemos aqui também alguns outros propósitos que estão inseridos nesse contexto. Por que não dizer também que ali havia um propósito de fortalecer a fé dos discípulos? Se você observar em João, capítulo 11, o verso 14 e 15, o texto vai dizer, Jesus dá essa afirmação, Lázaro morreu, né? Ele declara que de fato Lázaro havia morrido. E ele diz, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Então Jesus queria aprofundar, fortalecer a fé dos discípulos também. Uma outra coisa importante, um outro objetivo, podemos dizer assim, um outro propósito dessa atitude de Jesus em permitir a morte de Lázaro e ressuscitá-lo, seria também aprofundar a fé das suas irmãs, Marta e Maria. Nós vemos que são duas irmãs que confiavam em Jesus, que criam em Jesus, mas elas precisavam aprofundar mais essa fé. Nós vemos aqui em João 11 e 40, Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Então note bem que Jesus queria glorificar o nome do Pai, apresentar sua identidade como Filho de Deus, queria aprofundar a fé dos seus discípulos, também gostaria de aperfeiçoar a fé de Marta e Maria, mas também eles gostariam de demonstrar um testemunho público do poder de Deus. A Bíblia diz lá em João 11:45, muitos, pois, dentre os judeus creram nele. No momento que Jesus vai até a tumba fria de Lázaro e faz e promove a ressurreição de Lázaro, havia uma multidão olhando ali para Jesus. Existe uma seita que diz que nós não devemos orar publicamente, e é um equívoco, porque Jesus orou publicamente. Nós não devemos orar publicamente buscando a nossa glória, mas buscando a glória e a exaltação do nome de Deus. E Jesus estava ali, justamente buscando a glória de Deus e mostrando e apresentando o poder de Deus sobre a sua vida. E ali ele declara, né, a oportunidade da ressurreição de Lázaro e muitas pessoas viram e glorificaram a Deus. Então também ele gostaria de estar ali publicamente proporcionando a exaltação, a glorificação do nome de Deus. E obviamente ele também estava preparando um cenário para a sua ressurreição que haveria de vir, ok? No segundo tópico desta lição, nós vemos aqui que fala sobre o encontro de Marta com Jesus. Existem algumas lições muito interessantes nesse encontro de Marta com Jesus, quando Jesus vai até a casa delas, e obviamente o irmão delas já havia falecido, né? Já estava sepultado há 4 dias, mas algo me chama a atenção, é a iniciativa de Marta. Veja só o que diz João, capítulo 11, o verso 20. Marta, pois, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Antes mesmo de Jesus chegar à sua residência, nós vemos que Marta toma a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Mesmo diante do caos, mesmo diante da profunda tristeza e uma certa frustração, porque Jesus não chegou antes para curar o seu irmão, ainda assim, ela vai ao encontro de Jesus. Ela procura Jesus. E quando ela chega ao encontro de Jesus, ela demonstra a sua fé ativa. Embora uma fé um tanto limitada, mas ela mostra. Ela diz lá no capítulo 11, o verso 21 e 22, os versos seguintes, ela diz, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Que afirmação interessante. Ela diz que se ele tivesse chegado antes, o seu irmão não havia falecido. Ela demonstrou uma fé extraordinária em Jesus. Independente da enfermidade que Lázaro tinha, ela tinha plena convicção, ela confessa a Jesus e sabe que Jesus teria poder de curar a Lázaro.
Mas ela também diz essa frase interessante. Ela diz, mas agora eu sei que tudo quanto pedirdes a Deus, também Deus te concederá. Então, nesse encontro de Marta com Jesus, nós vemos essa importante lição. A iniciativa de Marta ir até Jesus e uma declaração de fé que ela tinha na pessoa do Senhor Jesus. Havia também, nesse contexto, desse encontro, uma revelação profunda que Jesus faz a Marta. Capítulo 11 e o verso 25, que é o texto áureo da nossa lição, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Jesus faz uma declaração extraordinária. Nós vemos que o Evangelho de João, ele é repleto de várias declarações do Senhor Jesus, dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Por várias vezes, Jesus se autodeclara como o eu sou, trazendo várias expressões. E aqui, mais especificamente, em João, capítulo 11, verso 25, Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, ele não apenas oferece a ressurreição, ele não apenas promove a ressurreição, mas ele é a própria ressurreição. Ele é a personificação da ressurreição. Dele emana toda a ressurreição. Nós vemos que Jesus, no relato bíblico, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. E aqui, diante desse cenário da morte de Lázaro, Jesus declara que não apenas pode promover a ressurreição de Lázaro, mas ele é a própria ressurreição e a vida. Então vemos aqui nesse encontro a iniciativa de Marta, a fé de Marta, a revelação profunda feita por Jesus a Marta. Vemos também a sensibilidade de Jesus ao luto de Maria, porque Maria chega até Jesus e lança-se aos seus pés, a irmã de Marta e de Lázaro, Maria, e ela faz a mesma declaração que a sua irmã faz. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não havia morrido. Então, quando Jesus percebe essa sensibilidade, ele se coloca de maneira sensível ao choro de Maria, o ato de adoração de Maria, porque ela se prostra diante de Jesus. Nós vemos um outro fato interessante, é a comoção de Jesus diante do sofrimento dessas mulheres. No capítulo 11, o verso 33, diz que Jesus comoveu-se profundamente. E no capítulo 11, o verso 35, Jesus chora. E aí revela a humanidade de Jesus. Jesus, que era homem e Deus, era o Deus encarnado, o texto revela essa comoção de Jesus, pois ele amava muito aquela família, conforme João, capítulo 11, e o verso de número 5. Muito bem, na lição ainda nós temos um terceiro tópico, e nesse terceiro tópico fala sobre a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Muito bem, podemos aqui desta lição também extrair verdades importantes sobre essa doutrina essencial do cristianismo. É de que o corpo humano daqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E, obviamente, daqueles que não morreram em Cristo também serão ressuscitados. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna. E os que não morreram em Cristo serão ressuscitados para o desprezo eterno. Note bem, no capítulo 11 e o verso 24 de João, que quando Jesus faz uma declaração para uma das irmãs de Lázaro, Jesus diz para ela que o teu irmão há de ressuscitar. E aí no capítulo 11, o verso 24, a Marta, ela declara o seguinte: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha só, perceba que aquelas mulheres, elas tinham a crença de uma ressurreição
corporal futura, de que haveria uma ressurreição no último dia, ou seja, no fim da história, que lá no futuro, um dia, aqueles que morreram, um dia ressuscitariam. Que coisa interessante! Antes mesmo de Paulo escrever as suas epístolas, falando sobre esta ressurreição, já havia esse conhecimento entre os judeus, no período ali da contemporaneidade do ministério de Jesus. Então, os fariseus falavam sobre isso, a tradição judaica falava sobre isso, mas é interessante que nós já vemos indícios dessa ressurreição corporal dos últimos dias citadas em alguns textos do Antigo Testamento. Me permita citar 3. Lá em Daniel capítulo 12, o versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha só, isso lá no Antigo Testamento, centenas de anos antes de Jesus. Um outro texto também está lá em Isaías, capítulo 26, e o verso de número 19. O texto diz: os teus mortos viverão, e os seus corpos ressuscitarão. Glória a Deus! Desde o Antigo Testamento havia essa doutrina de que os corpos um dia seriam ressuscitados. Um outro texto do livro de Jó, note bem que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. O livro de Jó vai dizer a seguinte expressão, capítulo 19, verso 25 ao 27, vou extrair uma pequena frase desse texto. Depois, revestido este meu corpo, verei a Deus. Aleluia. Então já havia essa crença na ressurreição desde o Antigo Testamento. E, obviamente, Marta expressa que acreditava de que Lázaro um dia haveria de ressuscitar, no último dia, no final da história. Contudo, Jesus ele faz uma declaração surpreendente, aquela que já citei. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Gente, é impressionante como muitas vezes temos até a capacidade de acreditar nas promessas futuras de Deus na nossa vida. Quantas vezes acreditamos no arrebatamento da igreja, claro, acreditamos de coisas futuras que Deus prometeu e que vai fazer, mas às vezes a dor, a tristeza do dia a dia não nos faz enxergar que nós servimos a um Jesus que pode realizar milagres hoje, que pode realizar grandes coisas hoje na nossa vida. Nós vemos que Marta acreditava nessa ressurreição do último dia, mas Jesus, quando declara que ele é a ressurreição e a vida, ele não apenas confirma essa ressurreição futura que acontecerá nos últimos dias, mas ele também mostra que ele é a própria fonte dessa ressurreição e de que ele também de que essa ressurreição também está centrada na pessoa dele. Então ele mostra que a ressurreição não é apenas um evento futuro, mas a ressurreição é uma pessoa. A ressurreição é o próprio Senhor Jesus. É como se ele dissesse, gente, olha só, eu sei que haverá uma ressurreição do último dia. Contudo, se eu quiser ressuscitar Lázaro hoje, eu poderei ressuscitá-lo. Ele pode tornar a vida e um outro dia, obviamente, ele falecerá e esperará a ressurreição do último dia. Glória a Deus por isso. Então, nós percebemos ainda aqui nessa doutrina da ressurreição do corpo, sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus chega ali na tumba fria de Lázaro, e Jesus manda que se tire a pedra. Note bem, a gente conhece muito bem essa história, a gente sabe que Jesus ele é aquele que opera milagres, que opera o sobrenatural, mas muitas vezes ele exige de nós um ato de fé, um ato de confiança, uma atitude. Ele iria ressuscitar Lázaro, contudo, as pessoas é que teriam que remover a pedra. E quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Jesus quer realizar coisas extraordinárias na nossa vida, mas ele pede que nós tomemos uma atitude.
atitude tal que revele a nossa fé na pessoa do Filho de Deus. Então ele manda remover a pedra, olha para a tumba e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita naquele momento de maneira extraordinária. Note bem que Lázaro voltou à vida com o mesmo corpo. Ele voltou, ele ressuscitou e ele voltou à vida no seu corpo, o corpo que estava sujeito à morte novamente, o seu corpo natural. Aquele, claro, foi um milagre extraordinário. O seu corpo já estava há 4 dias, ele já havia falecido, e chegaram a dizer que já cheirava mal. Então, a própria ressurreição do corpo de Lázaro foi um milagre extraordinário. O retorno do seu espírito ao corpo foi algo extraordinário. Contudo, ele é ressuscitado no seu corpo e num corpo natural, não num corpo glorioso. Então, esse milagre é um sinal provisório, temporário e pedagógico, e aponta para a ressurreição futura, que será gloriosa e definitiva. Ok? Então, há esse sinal importante. A ressurreição de Lázaro não é a ressurreição gloriosa. A ressurreição de Lázaro, ela antecipa, ela aponta, ela dá uma antevisão da ressurreição que será gloriosa. A ressurreição de Lázaro é num corpo humano, sujeito, obviamente, a morrer novamente, que foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro ressuscitou por intermédio do Senhor Jesus de maneira miraculosa, mas anos depois, certamente, Lázaro voltou a falecer, voltou a ter suas debilidades como qualquer ser humano. Ok? É bom perceber isso. Já a ressurreição futura, ela será também corporal e será gloriosa. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, que é uma promessa, está lá nas epístolas, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, nós seremos arrebatados e os que foram mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em um corpo glorioso, ou seja, em um corpo que jamais enfrentará a experiência da morte. Veja o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 42 ao 44. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Veja o que diz também 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto que é corruptível, que pode se corromper, o corpo natural, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Glória a Deus! Então note bem que lá no texto de Filipenses, quando formos ressuscitados no arrebatamento da igreja, seremos ressuscitados semelhante o corpo de Cristo quando ele foi ressuscitado, Jesus, que é a primícia dos que dormem. Filipenses 3 e 21 diz: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de Cristo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus! Lázaro foi ressuscitado, Lázaro experimentou esse milagre extraordinário e voltou ao seu corpo natural. Mas isso aponta também para uma ressurreição futura, onde Jesus ressuscitará aqueles que morreram em Cristo de uma maneira sobrenatural para um corpo espiritual, um corpo glorioso. Note só que a nossa fé em Cristo é a condição fundamental, principal, para experimentar essa ressurreição. Na verdade, quando nos convertemos, quando nascemos de novo, ele nos deu vida com abundância.
Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2. Isso não deixa de ser uma ressurreição espiritual, uma ressurreição da nossa alma. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos deu vida. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito dele veio habitar em nós e nós nascemos de novo. Mas isso aponta para uma ressurreição futura. Porque quando Jesus voltar, nós teremos um corpo glorioso. Olha só o que diz João, capítulo 5, o Evangelho de João também, o capítulo 5, o versículo 28 e 29, que fala também sobre essa ressurreição física. O texto diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Que Deus nos ajude, que possamos meditar nisso, que possamos refletir sobre isso, sobre essas expectativas. A Bíblia diz que, de certa forma, se crermos no Senhor Jesus, de maneira nenhuma morreremos, mas teremos a vida eterna. Então, que esta lição desta semana, que é a lição de número 7, possa nos levar a enxergar a capacidade que Jesus teve de ressuscitar Lázaro, de se comover com aquelas mulheres e aquela família, mas entendendo que isso aponta para a nossa ressurreição futura. Se porventura você tem vivido momentos muito difíceis na sua vida, se porventura você tem vivido momentos de tristeza, de angústia, de desespero, se alegre na expectativa de que um dia Jesus voltará. E quando ele voltar, ele vai fazer cessar o pranto, porque nós estaremos para sempre com ele em toda a eternidade, ou por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, continue frequentando a sua escola bíblica dominical, e se você deseja ampliar ainda um pouco mais o seu conhecimento na palavra de Deus, eu quero te fazer um convite especial. É que o Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, tem cursos de teologia presencial e online. Então entre em contato com o nosso WhatsApp, DDD 81 99126 5849. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.